Só. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Que a graça e a paz estejam com todos, amém? Convido todos a se assentarem, procurarem seus lugares. É hora de nos aquietarmos e levarmos nossos pensamentos para o Senhor. Vamos iniciar o culto desta noite. Se você está alegre por estar aqui, diga um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Vamos ler, fazer uma leitura, o Salmo de número 33. Convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o Salmo de 33 por inteiro. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma canção. Toquem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia de bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatório. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Mesmo em tempos de fome, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele se alegra o coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela tua presença em nossas vidas, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós temos o Senhor, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou pelo sangue derramado na cruz. Te louvamos, ó Pai, porque somos a tua família, porque o Senhor nos alcançou, ó Deus. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, Deus. Deus, fala aos nossos corações aqui nessa noite, Pai. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, esteja agindo de maneira poderosa aqui, Senhor. Que, ó Pai, o Senhor esteja curando enfermidades, esteja curando, ó Pai, corações quebrantados, esteja, ó Pai, providenciando, ó Pai, as finanças de cada um aqui, Senhor. Derrama do teu poder sobre a vida, ó Pai, desta igreja, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, nós te adoramos nessa noite, Senhor, e oferecemos tudo para ti, para a tua honra e glória. No nome de Jesus, amém. Amém. Nesse momento, gostaria de convidar o Saulo a vir aqui à frente. Nós vamos estar orando especificamente pelo Brasil. Nós estamos vendo a crise internacional e cabe a nós, conhecedores da verdade, do poder que há no nome de Jesus, de orarmos pela nossa nação. O Saulo irá orar. Vamos orar, irmão.
nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Deus, nós te bendizemos e te adoramos, ó Pai, porque sabemos que em Ti, Senhor, nós podemos buscar e ser, Senhor Deus, ouvido a todo momento. Nós louvamos o Teu nome pelo dia que o Senhor nos deu. E nesta hora, Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor. O objetivo, Senhor Deus, de orar, Senhor Deus, especificamente pelo nosso país. Deus, muitas vezes nós não sabemos o que se passa, Senhor Deus, aos dirigentes do nosso Brasil. País em que nós estamos, ó Pai, vivendo, onde nós estamos, ó Pai, podendo, Senhor, criar nossos filhos, construir nossas famílias. Pai, mas como cidadãos brasileiros, Senhor, nós precisamos estar, Senhor Deus, obedecendo às leis que regem o nosso país. E muitas vezes, ó Pai, nós somos esmagados, ó Pai, por decisões que não é do Teu agrado, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que só o Senhor poderá dar sabedoria aos dirigentes, àqueles que estão conduzindo esta nação. Pai, que o Teu amor, Senhor Deus, possa estar alcançando essas vidas. E principalmente, Senhor, o Senhor use, Senhor, aqueles que são servos do Senhor, que fazem parte, Senhor, de qualquer momento, Senhor Deus, de oportunidade que eles tenham, possam estar, Senhor Deus, colocando Jesus como Salvador, como o único que pode abençoar esta nação. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor dê esta direção àqueles dirigentes que têm essas autoridades, para que não venham, Senhor Deus, a deixar o povo, Senhor Deus, sofrendo, mas que eles possam ter o temor do Senhor. Nós cremos num Deus que pode todas as coisas, assim como o Senhor agiu, Senhor, lá no passado, Senhor, com as nações, o povo, Senhor, escolhido do Senhor, onde o Senhor realizou milagres, ó Pai, onde governantes, ó Pai, viram o poder do Senhor agindo. Ó Pai, é isso que nós pedimos, para que no nosso país também possamos ver, Senhor Deus, a ação do Teu poder, mudando, Senhor Deus, o rumo e dando, Senhor Deus, ao nosso povo uma vida, Senhor Deus, mais tranquila, uma vida mais sensata, para que assim nós possamos, ó Pai, acima de tudo, continuar, Senhor, pregando, levando a Tua palavra àqueles que precisam. Nós oramos, Pai, e agradecemos, porque sabemos que o Senhor estará, Senhor Deus, ouvindo e atendendo as nossas orações, porque cremos em um Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que receberam o convite do Senhor para estarem aqui nesta noite. Amém? Você recebeu esse convite? Não foi escrito. Talvez tenha sido falado por alguém. Talvez alguém tenha te mandado um e-mail, mas com certeza esse convite surgiu no coração do Senhor Deus Pai. Deus Todo-Poderoso. Você não veio aqui para ficar conversando com a namorada, para ficar conversando com o seu líder. Ou o líder, você não veio aqui para estar conversando com o seu pupilo. Você não veio aqui para conversar com a sua esposa. Não. O Senhor se agrada de tudo que as crianças fazem, porque deles é o perfeito louvor. Amém? Mas não fique olhando, observando. Preste atenção naquilo que Deus quer falar com você nesta noite. Amém? Vamos ficar em pé, porque hoje estamos aqui reunidos para louvar ao Senhor, para que brote do seu coração algo agradável ao Deus Todo-Poderoso. Se você está aí agora com aquele coraçãozinho, como é que fala? Coração peludo. Se você está aí com aquele coraçãozinho não tão agradável, aquele coraçãozinho assim meio, ai, briguei com o marido chato, ai, meu filho, que não limpou a mesa, ai, minha mãe, né, fica brigando comigo para eu sair mais rápido do banheiro. Se você está com o coraçãozinho assim, vamos lá.
Antes da gente começar a louvar ao Senhor, feche os seus olhos. Coloque-se diante de Deus agora. Peça para Deus dar uma olhada aí no seu coração. Fala, Deus, tira agora o que não te agrada. Elton, seja bem-vindo como sempre. Nosso irmão, nosso querido amado. Faz parte já. Nós temos alguns outros visitantes aqui. Não que o Elton seja visitante, mas fazia tempo que eu não via. E até falei para a Silvia, estou sentindo falta do Elton, né? Mas ele tem estado aqui conosco sempre. Agora, tem um casal. Sejam bem-vindos. Atrás do Sandro. Aperte a mão dele, Sandro. E sua esposa, bebezinho, sejam bem-vindos. Temos ali nossa irmã Neide, Antônio Carlos, Melissa e o noivo, é isso? Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Temos uma moça atrás da Keila. Keila, dá uma viradinha, aperta a mão dela. Seja bem-vinda. Deus te abençoe, viu? Seja muito bem-vinda. Temos mais alguém que eu não estou conseguindo enxergar? Do lado do Anderson, a mãe dele, né? Seja bem-vinda. Acho que só Tiaguinho, né? Que tem estado aqui com a gente. Diego também, bastante bem. Sejam todos bem-vindos. Escutem o recado que Deus tem para você. Amém? Vamos cantar? Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor, sua glória, está neste lugar, comunhão e adoração, é que Deus desejou pra nós. Ele está neste lugar, sua voz entre nós hoje está. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele falar. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele falar. Nós a sua igreja, a sua noiva, todos nós. Sua igreja reunida, nenhum mal poderá destruir. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração, é o que Deus reservou pra nós. Ele está neste lugar, sua voz entre nós hoje está. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele falar, nós louvamos. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele falar, nós louvamos.
muito alto o som? Não mesmo? Tá bom? Então tá bom. Então tá jóia. Quero louvar-te, Senhor, sempre mais e mais. Amém, Jaque? Toda a sua vida, para todos, sempre, sempre. Amém? Amém. Vamos lá. Bem animado. Cadê os adolescentes dessa igreja? Vamos animar? Ei, marido, Sandra, puxa aí essa turma. Sempre mais e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu bem, tua graça receber, quero louvar-te. Quero servir-te, sempre mais e mais quero servir. Buscar o teu bem, tua graça receber, quero servir. As nuvens do céu estão para ti. Você tem que saber. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As nuvens do céu estão para ti. Você é branco, você tem que saber. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais, quero amar-te, sempre mais, buscar o teu bem, tua graça receber. Quero amar-te, quero guardar, quero levantar as minhas mãos a ti. Eu sou para ti, mas quero mudar. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Amém. 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 Todo final de ano, você para, você ora e fala: Deus, esse ano para minha vida, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim, não é? A mesma coisa para a igreja. O Senhor vem se derramando, Ele vai mostrando o plano dEle, o que Ele quer para o ano que vem, o que Ele quer para daqui 2 anos, 3, 5, 10 anos. E isso Ele já mostrava para o nosso pastor, para alguns irmãos da igreja, desde o ano passado. Qual era o caminho que Ele queria que nós traçássemos esse ano. E algo estava acontecendo. O Senhor estava mandando as ovelhinhas tão preciosas. Estava trazendo pessoas, filhos dele, que Ele queria que chegassem e se encontrassem a salvação. E eles muitos encontraram a salvação. Mas nós não estávamos preparados para vermos a casa cheia. E às vezes a gente não colocava mais uma cadeira na mesa. E a pessoa saía. Não estava preparada, não funcionava.
sabem disso. Nós sentimos isso ano passado. O Senhor trouxe vários para cuidar do bebê. Nós não recebemos uma mensagem. O Senhor traçou então um plano divino, maravilhoso, para nos ajudar, graças a Ele, graças a Deus por isso. Uma nova chance de cuidarmos novamente dos bebês que Ele vai nos dar, que Ele já tem nos dado, de cuidarmos uns dos outros, porque todos somos para Ele sempre novos, e Ele quer os novos se renovando a cada dia, porque a Maiara, além de ela estar se renovando, ela quer que o Senhor quer que ela acolha no seu coração um novinho na fé, para ela cuidar com carinho, para ela ensinar. É isso que o Senhor está falando para nós, química. E o Senhor não para por aí. O coração do pastor e do Senhor do povo, fala, Felipe, porque meu servo ali faz isso. Traz o povo para cuidar de todos aqueles que eu vou trazer. E o Senhor um dia também soprou uma música tão linda, irmão, no ouvido das duas meninas preciosas que nós temos aqui, preciosas como tantas que nós temos. E hoje nós já temos percebido coisas novas. Se não tem percebido uma pessoa que todo domingo antes do culto ele vem, quer ficar calado, arruma palco, para vocês que estão em casa, terem uma imagem bonita, bem cuidada. Alguém percebeu isso? Chega mais cedo que você vai ver essa pessoa calada, quietinha, some em silêncio, faz o serviço dele. Volta pro cantinho, ninguém percebe, nem que ele sabe. Mas tem muitas e muitas pessoas assistindo o culto que merecem essa atitude tão simples, tão calada. Você o que tem feito para cuidar desses novos do Senhor? Está mandando, a rede está ficando cheia. O que você está fazendo? Prepare-se pelo menos, comece a orar, comece se ajoelhando e falando: Senhor, o Senhor quer de mim? Estou aqui disposto para ajudar a cuidar de transforma, quero ser povo. Nova também, amém? Quem está comigo junto? Amém? Novo e nova, um fogo rebanho, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos, essa primeira parte é Deus falando. Feche os seus olhos e só escute. A nossa resposta, Senhor, ouve. Somos aqueles chamados por Deus para cumprir a missão. Temos a mão
Salvador. Quero ouvir sua voz. Sim, é o pessoal cantando. Vamos lá. Seja louvado, Senhor. Muito obrigada, Deus Pai, porque o Senhor teve este sonho para nós, Íbica. Muito obrigada, Deus Pai, pelas chances que o Senhor tem nos dado, anos e anos, ó Senhor, a cada um de nós em nossas vidas. Em nossas vidas particulares, em nossos lares. Ó Deus, a cada dia se renovam as suas misericórdias para nós. E nós te agradecemos porque reconhecemos o teu poder, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Deus, por nos considerar um rebanho, por nos considerar seus filhinhos, Senhor, e por trazer outros e nos dar aos nossos cuidados, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai bendito, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Geração Alegria. Irmãos, boa noite, graça e paz, amém? Vamos agradecer ao Senhor pelo Geração Alegria. O próprio nome diz, né, irmãos, a alegria, que o Senhor continue preservando os nossos pequenos, os pequeninos dessa igreja, dando graça, sustentação e abençoando as suas professoras também, todo esse ministério, que bênção. Tem mais gente aí chegando, mais gente alegre chegando. A gente não tem pressa, né, irmãos? Eles é que mandam, o momento é deles, a gente espera todo mundo chegar. Então vamos orar, irmãos? Vamos agradecer por essas vidas tão preciosas. Senhor, te louvamos, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Pai, nós queremos te louvar pela vida dessas crianças, pela vida dos seus pais, pelas famílias dessa igreja, Senhor. Obrigada, porque sabemos que os filhos são herança do Senhor e o Senhor tem concedido aos pais, Deus, essa grande alegria de tê-los como filhos. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa guardá-los, como nós temos orado constantemente. Deus, livra cada uma dessas crianças do mal, do homem perverso. Pai, guarda essas crianças das astutas ciladas do diabo, Deus. Quantas vezes, Senhor, quantas crianças estão sendo destruídas pelas maldades do inimigo, mas Deus, obrigada porque o Senhor tem guardado essas crianças, as tem preservado debaixo das tuas mãos potentes, que aonde elas estiverem, que a tua boa mão esteja sobre elas, que neste momento em que elas estarão ali, ouvindo mais da tua palavra, que o coraçãozinho delas se encham, Deus, do teu amor, que eles aprendam a cada dia como te amar mais e mais, como te louvar mais e mais, porque eu creio, Senhor, que nós temos aqui servos e servas do Senhor, que o Senhor cuide das suas vidas e que o Senhor em todo tempo, Pai, os sustente como servos do Senhor na tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essas crianças, como também pelas suas professoras, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. É assim, né, irmãos? Uns têm um pouco de pressa, outros já são mais calmos e assim vai a coisa. Que gracinha. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, eu vou ter uma oportunidade para falar um pouco sobre trabalho ali em Anori, né? Como é do conhecimento dos irmãos, já tem mais de um mês que eu cheguei e nas
Os domingos que eu tenho estado ausente, irmãos, é porque eu estou pregando em outras igrejas. E dessa vez o tempo está sendo mais resumido, mas a gente está tentando conciliar tudo que a gente precisa fazer. Eu quero, a princípio, passar um videozinho, pedir para a Raquel, por favor, e depois eu falo um pouquinho mais, tá bom? Fala só desse ano ali da chegada em Anori. Essa parte superior é onde eu moro, irmãos. A parte de baixo é onde vai estar acontecendo o projeto. Nós encontramos assim. Mas te darei a minha canção, doces palavras de Essa é a Cláudia, a missionária que está também trabalhando ali em Anori comigo. me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto Não é de bronze, ti, tá, irmãos? É ferrugem. mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a Essas bases pena. que a igreja também contribuiu, Vai nós enviamos valer a ofertas pena mesmo. para que fosse entregue nessas comunidades que estavam alagadas. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado Comunidade chamada Vila Nova. Na qual nós frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. O grande dia verá de chegar. Esse é um barco hospitalar, que é presbiteriana. Percorre as comunidades, nós podemos visitar por meio desse transporte essa assistência. Esse é um grupo de médicos de Brasília que nos ajudaram nessa viagem. Cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Eu vou falar sobre essa foto depois, essa senhora. Senhor, valeu a pena.
Então, como vocês viram um pouco algumas fotos, além do trabalho na cidade de Anori, que a gente ajudou com a igreja local, nós trabalhamos ali para conseguir primeiro tornar o prédio, onde vocês viram aí início, um lugar possível de habitação, e todo o dinheiro que nós levantamos com o chá missionário o ano retrasado, como também algumas ofertas, foram investidos tanto na reforma, como também compramos ar-condicionado, já está tudo lá, armários, que nós iniciaremos esse ano o projeto, nós já temos algumas coisas compradas. Então, irmãos, além desse trabalho, nós também visitamos comunidades, a comunidade de Vila Nova, de Cuia. Por meio dessas viagens no barco hospitalar, a gente podia visitar essas comunidades e prestar uma assistência, tanto na minha área, tanto de enfermagem como de missões. Então foi um ano muito, assim, de muito desafio, né, nessa parte de conseguir resolver os problemas do prédio, conseguir legalizar para funcionamento, mas por outro lado Deus me deu assim, oportunidades muito maravilhosas, tá? Compartilhando do Evangelho com pessoas muito especiais nas comunidades. Como vocês viram aquela foto da Ana Mariluce, é uma foto muito assim, uma senhora que tocou muito o meu coração, foi agora no mês de janeiro, em uma das viagens missionárias. Quando nós chegamos ali, irmãos, a dona Mariluce estava numa rede prostrada. E já há muito tempo que ela não se levantava da rede. E nós chegamos e nós começamos a cantar ali na casa dela, começamos a falar da palavra. E aí nós perguntamos se ela queria se levantar. Mas ela nem falava, ela começou a chorar, que ela não conseguia nem expressar o que ela, né, gostaria de estar dizendo. E ali levantei ela, começamos a andar, dando apoio para ela. E passamos a tarde ali. E a dona Maria sempre muito quieta, eu falando do Senhor para ela também, a Cris, aquela outra moça. E aí eu falei, dona Maria Lúcia, a senhora quer uma bolacha recheada? Irmãos, assim, como uma criança, ela sorriu e balançou a cabeça que ela queria uma bolacha recheada. E vocês têm que ver, irmãos, quando eu fui lá no barco, peguei uma bolacha e entreguei na mão dela. Parecia que era assim um presente caríssimo. E a dona Maria, sem muita condição, comeu aquela bolacha. E ali a gente cantou, levamos ela no colo para o culto. Eu não, né? Um rapaz que estava na viagem. Durante todo o culto, ela ficou muito alegre. Ali ela tomou uma decisão com Cristo. E quando nós voltamos para casa, irmãos, o que mais me tocou, a dona Marilúcia, ela nos abraçou de uma forma e ela chorou tanto. E os olhos dela podiam dizer assim, eu tinha certeza que se ela conseguisse, ela diria, muito obrigado, esse dia fez diferença na minha vida. Porque faziam tantos anos que ela estava ali sem ter um mínimo de uma vida social. E naquele dia a gente pôde trazer um pouquinho de alegria para a dona Marilúcia. Então, isso assim foi muito bom, já valeu a pena muito. Mas teve outras situações que eu me lembrei, me trouxe à memória, lá na época que eu ainda estava no seminário, irmãos. Porque numa viagem que nós fizemos pelo Rio Abacaxis, quando eu ainda estava no seminário, nós visitamos algumas comunidades e nós encontramos muitas pessoas doentes nas comunidades. E quando eu vi aquilo, eu me sentia tão impossibilitada, eu não podia fazer nada. E aí eu disse, foi quando Deus colocou no meu coração sobre o curso que eu deveria fazer na área da saúde. E eu me propus nessa viagem há tantos anos atrás que eu faria isso e que isso faria diferença na vida de pessoas. E agora nessas últimas viagens desse ano, irmãos, eu pude sentir o quanto foi Deus que falou comigo e o quanto foi útil. Nessa viagem não tinha ninguém, não tinha médico, só tinha eu da área de saúde. E nós levamos alguns remédios para precaução do próprio grupo do barco. Irmãos, e foi tão maravilhoso, sabe, chegar em comunidade, cheguei em uma comunidade, a criancinha estava prostrada, muito doente. E ali a gente orou, medicou, porque, irmãos, lá no norte o enfermeiro medica, porque tá lá no meio do nada, irmãos. Então a gente tem, assim, uma questão de humanidade, né? E ali eu peguei o que nós tínhamos no barco, a gente fez o trabalho com a criança. Quando foi à tarde, eu fiquei tão feliz que à tarde na programação ele estava quase derrubando a igreja, de tão alvoroçado que ele estava, sinal de que ele tinha melhorado, né?
Chegamos numa outra casa, um senhor muito mal também, e ali a gente pôde estar atendendo. Irmãos, como isso é maravilhoso. Poder estender o amor do Senhor através das suas atitudes, daquilo que Deus te ensina, daquilo que a gente, né, adquire de conhecimento. Então eu pude, assim, nessas viagens, ver o quanto Deus é fiel e o quanto que Ele faz as coisas certas. E como eu havia falado ano passado, a nossa intenção a princípio era de fazermos ali naquele prédio que vocês viram, uma clínica médica. Só que aí, chegando lá, irmãos, a burocracia, toda, né, a questão de documentação, pela própria Anvisa, é muito difícil. Como que se abre uma clínica médica com 2 enfermeiras, né, irmãos? Aí eu falei, puxa, lá a ficha caiu na Leandra, que teria que ter muito mais gente. E toda a fiscalização, é tudo muito difícil. Então, dentro disso, Deus nos direcionou a ampliarmos mais esse projeto. Não focar só numa clínica médica, mas abranger isso num projeto que se estenda tanto para a área da saúde como da educação. Então, irmãos, graças a Deus, a documentação já está pronta. Nós conseguimos nos filiar a uma ONG de Manaus, chamada ONG Amar, que é uma ONG da Igreja Presbiteriana. E essa ONG já funciona há 10 anos e agora ela vai estar dando um suporte burocrático para nós. Nós vamos estar funcionando debaixo do respaldo dessa ONG. E aí nós já ganhamos notebooks e nós estamos buscando parcerias com igrejas, porque é um gasto mensal que nós teremos ali. Nós estaremos trabalhando com adolescentes de 10 a 15 anos. Então nós já temos assim, alguns profissionais que já se disponibilizaram a nos ajudar. Então é um projeto que superou o que eu tinha pensado, mas também tem me superado em fé, porque agora a meta é muito maior do que eu tinha antes. Então, eu quero que os irmãos orem, e eu creio, irmãos. Eu não sei se o próximo ano, porque não sei se eu conseguirei vir no próximo ano, porque como a gente vai estar em andamento com o projeto, não vai ser tão fácil assim a gente sair quando quer, né? Mas eu creio que a partir de julho nós estaremos em funcionamento e vocês ouvirão, irmãos, muitas coisas boas de adolescentes que estarão sendo alcançados pelo Senhor, de vidas que estarão sendo transformadas ali, podendo entender que Deus, Ele nos chamou para cuidar do homem de uma forma completa, né? A visão do cristão é essa, de que é corpo, alma e espírito, e é isso que nós queremos fazer, tanto procurar através do Senhor, né, pela ajuda do Espírito, trazer impacto na vida espiritual, que vai gerar aí frutos pela eternidade, como também trazer impacto para a vida social dessas pessoas, para que elas possam ter uma melhoria de vida, para que elas possam ter uma melhoria na maneira de ver as coisas que estão ao seu redor. Então, é um grande desafio, irmãos, e eu conto com o coração de vocês. E além disso, nós temos também aí esse ano o desafio de estarmos trabalhando nas 2 comunidades, como vocês viram a foto, Vila Nova e Cuia. São comunidades que já têm igreja, congregações, mas por ser uma comunidade ribeirinha, o próprio obreiro também é ribeirinho, então nós vamos estar dando um suporte, auxiliar a liderança, capacitação de líderes, e nós temos aí a intenção também de alcançarmos outras comunidades ao redor de Anori, porque esse ano foi um ano de conhecimento de local, né? Reconhecer o local, para que nós possamos estar desenvolvendo os planos e montando planos de ações para serem executados esse ano e os seguintes. Então, irmãos, que vocês não se esqueçam, né, de orar. Eu sei que vocês têm orado. Eu entrei ali, a irmã Marina disse, Leandra, todos os dias eu falo de você para Deus. Falei, obrigada, Marina. Eu sei que os irmãos também têm se lembrado de mim. E eu sei que a maneira pela qual Deus tem me abençoado, irmãos, é consequência do quanto a igreja tem sido abençoadora na minha vida. Então eu louvo muito ao Senhor pela vida de cada um de vocês. E o ano passado não foi possível, vocês viram a enchente, mas eu aguardo vocês esse ano lá, né? Espero que em nome de Jesus esse ano seja possível. Tá bom? Deus abençoe, irmãos. A Leandra vai estar conosco mais um domingo, no dia 17, e ela vai estar se despedindo de nós também, domingo que vem, né? Então aproveite, ela tem de segunda a sábado livre, ela pode almoçar na sua casa, jantar, se você quiser tomar café da manhã,
Então, faça convites para ela essa semana, para que até o próximo final de semana ela vai estar conosco. Bom, graça e paz, irmãos. Quem aqui tem menos de 10 anos de casado? Ok. Pode abaixar. Menos de 20? Ok. Menos de 30? Quer dizer, de 20 a 30, né? A Aline já levantou a mão pela fé ali, né? Ela já quer planejar os próximos anos. Quem tem de 30 a 40? Ok. E no dia de hoje temos um casal de nossa igreja completando 40 anos. Hoje pela manhã, a esposa foi aplaudida. Né? Falaram para ela, 40 anos você aguentando ele, né? Mas a gente sabe que toda a história tem dois lados, né? Eu queria chamar o Paulo e a Selma aqui na frente para a gente orar e aproveitar a Priscila, Varley, Ricardo e Camila venham junto. São frutos desse amor. Subam. 40 anos é uma data muito significativa e a gente tem que louvar a Deus por isso e agradecer pelo sustento do Senhor na vida desse casal. Selma, eu queria que você desse uma palavrinha. Eu não vou dar a palavra para o Paulo, porque eu tenho que pregar ainda hoje. Né? Mas eu sei que você vai dar uma palavra. Brincadeira, Paulo, não faz essa cara não. Bom, irmãos, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Então, eu só posso dizer que foram muitas lutas. E bastante. Mas uma coisa eu queria deixar com a igreja. Eu e o Paulo, a gente aprendeu que a partir do momento que o casal passa a orar junto, as bênçãos vêm, irmãos. Aleluia. As lutas, tempestades vão embora. Então, eu queria deixar para os casais que orem marido e mulher, e nós aprendemos muito com isso. E eu só posso agradecer que Deus me deu uma família maravilhosa. E de manhã eu fui aplaudida, mas toda a minha bênção eu consegui junto com o Paulo. Então, sei que também não é fácil. Os irmãos conhecem ele, sabem que eu sou vitoriosa, sou guerreira, né? Mas eu só posso continuar dizendo que até que o Senhor nos ajudou mesmo. Amém, irmãos? Eu vou ter que deixar o Paulo falar alguma coisa, porque depois dessa... Muito obrigado, Selma. Irmãos, eu quero agradecer imensamente a esse privilégio que Deus me deu. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma mulher, uma disjutora. Está lá em Gênesis 2:18. E Deus me deu esse presente chamado Selma Rangel. Morram de inveja os demais aí por não ter uma esposa igual eu tenho, tá? Morram de inveja. Mas meus filhos e bênçãos absoluta, sou muito grato a Deus por isso, grato à igreja. E eu não posso falar o que eu estou pensando porque vai ficar pesado, mas paciência tenho eu, tá? Agora acho que eu vou dar a palavra para o Varley e para o Ricardo. Vamos ficar de pé. Senhor, como igreja de Jesus, nós reconhecemos a tua intervenção, o teu cuidado na vida de uma família. Nós reconhecemos que o amor construído com lutas não é simplesmente um sentimento, mas é muito mais profundo e significativo do que qualquer romance dessa terra, Senhor. Eles construíram essa família com amor, são unidos, ó Pai. Se amam e amam ao Senhor. Nós queremos agradecer esses 40 anos e celebrar com eles essa vitória. E abençoá-los pelos próximos anos, ó Pai. Que eles sejam ainda mais felizes
que eles sejam ainda mais abençoados por Ti, Senhor. No nome de Jesus, nós os abençoamos nessa noite. Amém e amém. Deus abençoe. Pode sentar-se. No dia 17, no dia 24, após a escola bíblica dominical, nós vamos ter ensaio do coral. Todos que já participam ou que querem participar do coral de nossa igreja, dia 17 e dia 24, após a escola bíblica dominical. Eu queria ler um pequeno trecho da palavra de Deus, Mateus 6, 19 a 21. Diz assim: Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Esse trecho que acabei de ler, que antecede o nosso momento de oferta e dízimo, é um trecho que o Senhor Jesus procura olhar para o seu coração, não para o seu bolso, não para o seu dinheiro. Mas aonde está o seu coração? Aonde está aquilo sobre o qual você quer construir sua vida? Né? Semana passada nós dissemos que se você não está contribuindo com alegria, é melhor nem contribuir, que levasse a sua oferta de volta para casa, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Hoje eu quero, se você veio pronto para contribuir com o seu dízimo e com a sua oferta, você venha também pensando no seguinte: no quanto sua vida tem sido construída sobre o dinheiro e sobre a matéria. No quanto que a sua vida tem sido construída sobre a graça e o Evangelho. Pense nisso. Reflita sobre isso. Nós vivemos numa sociedade extremamente consumista. Compramos o que não precisamos e não sobra nada para darmos para aqueles que necessitam. Então, venha colocando diante do Senhor, não só o seu dízimo e a sua oferta, mas o seu coração, a sua preocupação com os que necessitam. Nós recolhemos também nossas ofertas de alimento nessa noite. Venha cultuar o Senhor agora, com esse coração submisso à palavra dEle, honrando não só no dízimo e na oferta, mas na maneira como você vive, na maneira como você compra ou deixa de comprar. Levante do seu lugar, venha aqui à frente.
Só um minutinho, irmãos. Podem se assentar. Essa intimidade com um bom pastor faz toda a diferença nas nossas lutas espirituais. É dele que aprendemos a perdoar, é dele que aprendemos a amar. E é dele que vem o auxílio contra a nossa maior luta, nossa batalha, que é contra os lobos. Nós vamos pensar em lobos nessa noite. E só para ilustrar, irmãos, perdoem-me pelo momento de jovial, por assim dizer. Eu queria chamar o Mateus Vieira aqui, ele vai me ajudar. Pode jogar aqui na tela. Ele vai jogar um joguinho aqui de lobos e ovelhas. Pois eu explico, tem uma moral da história. Ok, então a explicação é a seguinte, Mateus. Você tem um rio, nesse rio fica aqui. Nesse rio tem um barco, e tem um repolho, alface, sei lá, uma ovelha e um lobo. E você tem que levar os três de uma margem para outra. Só que se você deixar a ovelha e o repolho, o alface lá juntos, a ovelha come e pronto. Se você deixar o lobo e a ovelha, você sabe o que acontece, né? Então,
Pode começar, Raquel? O Mateus vai dizer para Raquel o que ele quer fazer nesse trajeto. Vamos lá? Então, aqui está a explicação, né? Está aí a situação. Quem você põe no barco? Não vai. Se colocar o lobo no barco, ele não come você, só come a ovelha. O negócio dele é com a ovelha. Ok, você está aí, vai pensando que se ele não conseguir, eu chamo você. Mário, vai se preparando, vai ser você, hein? Vai lá. Arrisca. Levaria a ovelha. Ovelha, Raquel. Ok. Deixa a ovelha lá, volta, e agora? Não fica chateado não, Mateus. Eu fiquei 10 minutos para resolver esse negócio. A Sara resolveu da primeira vez. Eu não sei se mente de mulher funciona diferente. A questão é que você conseguiu, né, pastor? 10 minutos. Quer tentar ou não? Vai lá. O que você leva agora? O lobo ou alface? Levar os 3. Os 3 para o outro lado. Mário já resolveu o enigma? Será que eu vou ter que chamar uma mulher? Alguma irmã já resolveu o enigma? Exceção da Sara? Nenhuma? Karine? Dani? Tá bom, Sara, vem ajudar ele, vai. Senão, o Alisson sabe? Vai lá, fala para Raquel o que ela tem que fazer. Não pode demorar muito, Mateus. O lobo. Levar o lobo. Vai lá, Raquel, leva o lobo. E agora? Agora leva a ovelha. Leva a ovelha de volta. Couve. É couve, né? Põe a couve agora. Agora a ovelha. Conseguiu. Aí, pode sentar, Mateus. Obrigado pela ajuda. Qual é a grande lição aqui? O lobo come a ovelha. Pode ser uma lição muito simples, mas às vezes a gente esquece disso na nossa vida espiritual e brinca com muitos lobos. Nós vamos conhecer mais. A mensagem de hoje, pode jogar, Raquel, é sobre... Próximo slide. Sobre lobos e lobos. No seu boletim tem uma historinha aí que eu vou ler. O tema é desse pastor daqui, ele que escreveu essa historinha. Eu achei interessante pensar nisso. Sobre lobos e lobos, ou para que as ovelhas saibam sobre lobos. Qual é pior? O que ataca o rebanho ou o que coordena a matilha? Quem é o mais perigoso de uma alcateia? É o seu coordenador? É ele quem decide qual deve atacar? Se um dos atacantes é vencido, o bando continua. Mas se o líder é vencido, demora um certo tempo
até que a alcateia se reorganize sob nova liderança para novos ataques. Certo lobo, muito sagaz, resolveu unir-se a uma raposa, tão sagaz quanto ele, para juntos atacarem o rebanho. Confabulando entre si, perceberam que seria mais fácil se darem bem no seu intento se conseguissem ao menos a aparência de ovelhas. Conseguiram para si peles e máscaras, começaram a treinar para balir como ovelhas. Quando se sentiram seguros, penetraram sorrateiramente no rebanho e trabalhavam para conseguir seus intentos. Um e outro tentavam afastar cada vez mais o rebanho para longe dos pastores, para depois se apoderarem das ovelhas e fazerem seu festim. A natureza das ovelhas é de serem pacatas e obedientes, de seguirem seus líderes e ouvirem a voz do seu pastor. E os pastores, atentos, logo perceberam que havia no rebanho um tipo diferente de ovelhas, que agiam diferente, queriam conduzir o rebanho, mas não se deixavam guiar, não ouviam a voz do pastor. Descoberta sua natureza, fugiram do rebanho, no que o meu amigo Edgar concorda que ovelha se alimenta e satisfeita fica. Lobo arrebata e foge. Como conseguiram, durante algum tempo, se passarem por ovelhas, estavam mais experientes, mais sagazes ainda, e resolveram tentar uma segunda vez, procuraram um novo rebanho, revisaram suas antigas estratégias, estudaram novos meios, perceberam que era mais fácil dividir o rebanho em pequenos rebanhos e ir se servindo deles do que conduzir todo o rebanho de uma vez. Mas lobo é lobo, raposa é raposa, pode-se vestir peles, colocar-se máscaras, mas a natureza de lobo e de raposa continua. E logo as presas sanguinolentas aparecem sob a pesada maquiagem, causam estragos, espantam alguns pastores, mas acabam sendo descobertos, fazendo o que os lobos e raposas fazem sempre, arrebatam e fogem. Ao longe, olhando o rebanho protegido e os pastores vigilantes, raposa e lobo usufruem do que conseguiram arrebatar, e em sua percepção distorcida, ganem um para o outro. Que malvados! Nos espantaram! De volta à pergunta inicial, qual lobo é pior? O que ataca o rebanho ou o que coordena a matilha? Respondo, ambos são lobos, ambos são danosos. Se lideram ou liderados, é só uma questão de sagacidade e oportunidade. Mas para ambos, ruim mesmo, é o pastor que deles protege o rebanho. Vocês ouviram os uivos aí? Em qualquer lugar que você estiver, que for acessível de ser atacado por um animal desses, esses uivos causariam um temor muito grande. Né? São animais muito fortes, muito espertos, e também determinados em alcançar o seu objetivo. E a palavra de Deus já nos lembra, e nesses dois textos aqui, algumas coisas sobre isso. Pode colocar? Eu sei, Paulo falando, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não poupando o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Atos 20, 29 a 30. E Jesus também disse, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Abaixa um pouco sua cabeça. Senhor querido, no meio desse culto em que apresentamos louvores para o Senhor, ouvimos o convite do Senhor para te servirmos e para sermos, ó Pai, multiplicadores do teu rebanho, no meio desse culto eu quero pedir que o Senhor torne os nossos ouvidos atentos, a nossa mente afiada e o nosso coração submisso à tua voz, para que possamos ficar atentos, ó Pai, a essa advertência da tua palavra a respeito daqueles lobos que podem ser tão prejudiciais para a tua igreja. No nome de Jesus, amém.
Então, nós vamos pensar um pouquinho nos lobos que atacam o rebanho e que nos impedem, próximo slide, de irmos cumprir a nossa missão, um novo rebanho, né? É bom deixar claro, o pastor, nesses trechos da palavra de Deus, sempre é o bom pastor, o Senhor Jesus verdadeiro e perfeito. Ele é o pastor que não falha. Os pastores humanos falham, mas ele é fiel, nele podemos confiar. Esse texto não veio por causa de, mas de certa forma essa reflexão me veio em uma semana muito delicada, em que o nome pastor evangélico foi enxovalhado de diversas maneiras. Mas, irmãos, digo com cautela isso, muitas vezes falaram a verdade, de pessoas que usam disso para benefício próprio, não para benefício do reino de Deus, não por causa do servir o reino, mas para servir os seus próprios interesses. E há muitos pastores e líderes que são assim, ovelhas, ou melhor, lobos em peles de ovelhas. Nessa comparação, essa ilustração que a palavra faz sobre ovelhas e lobos, é muito interessante, porque os lobos são animais extremamente hábeis, inteligentes, organizados em seus ataques, são fortes, resistentes, exatamente o oposto das ovelhas, que são lentas, burras, confusas e frágeis. As ovelhas têm no seu pastor o seu diferencial. O que as torna protegidas é o seu pastor. E é ele que é o grande perigo para o lobo. O lobo naturalmente não tem costume de atacar os seres humanos. Isso acontece muito raramente. Aconteceu na Índia durante um período de anos, uma determinada 2 ou 3 matilhas de lobos que atacaram crianças lá. Mas, em geral, não é um costume dos lobos. Os lobos, eles são animais entre 28 e 50 quilos e não têm essa vontade de atacar seres humanos maiores do que eles, né? Mas as ovelhas, elas são tão indefesas, talvez são muito poucos animais assim, não tem defesa contra os inimigos naturais, ela não tem garras, ela não tem dentes fortes, né? Ela tem pouco senso de direção. Irmãos, como é fácil uma ovelha se perder. Não tem capacidade para encontrar seu próprio alimento. São muito dependentes dos homens para prover suas necessidades. No tempo de Jesus, que não haviam cercas assim, não havia aquele costume de criar ovelhas em cercas, os homens, os pastores ficavam durante meses com elas no pasto, etc. Bom, os lobos, os devoradores do rebanho de Deus, a primeira coisa para se dizer, eu pesquisei um pouco sobre lobos, eu fiquei muito impressionado com esse animal. Ele é digno de admiração pela sua organização em alcateia, pela força, inteligência e habilidade. Uma coisa interessante entre os lobos, o casal de lobos, ele permanece junto durante toda a vida. Quando ele se acasado, é aquele, não se separa. O lobo sempre está em algum lugar por perto, nos lugares onde eles habitam. Mas ele odeia o encontro cara a cara. Ele prefere agir à noite, quando são menores as chances de ser pego. No escuro ele invade o território dos humanos, mata animais indefesos. Esse comportamento de caça do lobo, sorrateiro, desleal, quase sobrenatural na capacidade de matar e sumir, deu origem a lendas de terror e detonou uma perseguição que quase acabou com uma espécie de lobos, os lobos cinzentos. Tem uma foto de lobo cinzento mais para frente. Mas os lobos existem. Não só os animais
mas aqueles que Jesus chama de lobos em pele de ovelha. Próximo slide. Nós criamos um costume de chamarmos de irmão qualquer pessoa que frequenta qualquer igreja. Isso é poético, é bonito até, parece tão correto, mas é perigoso e dá espaço para a proliferação desse tipo de lobo. Não é porque alguém faz parte de uma igreja que seja de verdade ovelha do Senhor Jesus. Não é porque alguém fala a linguagem de crente, ou mesmo se porte como um crente tradicional, que ele é de fato. Não é porque alguém é batista, que é ovelha do Senhor Jesus. Há muita falsidade, muita mentira. Mas Jesus diz que devemos observar os frutos. Eu já contei outras vezes essa história que aconteceu de fato no meu primeiro ministério, em que um locutor de uma rádio lá em São Paulo começou a frequentar a igreja, ele cantava, se ofereceu para cantar na igreja, e fez amizade, em 2 semanas fez amizade com metade da igreja. E até que depois, no final de um culto, uma irmã da igreja me procurou e falou assim, uma jovem casada, falou assim, pastor, eu não sei o que eu faço, mas aquele irmão que está chegando na igreja me convidou para sair. E eu falei, eu achando que, porque ele não sabia que eu era casado, eu falei para ele que eu era casada, ele falou que não tinha problema não, que ele queria sair comigo. E quando aquele rapaz viu essa irmã conversando comigo, ele estava assim, no meio da igreja, ele virou as costas, saiu, eu nunca mais o vi. Isso é um fato até trivial perto do que um lobo pode fazer dentro de uma igreja. Nós somos crédulos demais. Nós não olhamos para os frutos. Ou às vezes nem queremos olhar para os frutos. Quem cria confusão, quem gosta de brigas, intrigas, ou sempre se sente melhor do que os outros. Você não pode fazer isso comigo. Quem não evangeliza, quem não se preocupa com missões, talvez uma pessoa assim possa estar aqui dentro. Mas com certeza não é ovelha. Talvez não seja lobo também, mas talvez seja. Mas você não pode julgar. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, pode ser que você mesmo seja o lobo, querendo destruir e ferir uma outra pessoa. O que podemos fazer, que é o que Jesus recomenda, é observar os frutos do Espírito, amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, os frutos da parábola do semeador. A uns deu por 50, outros 100. Quem evangeliza e quem procura se aprimorar na fé, ser novo sempre, ser renovado sempre pelo Espírito, essa pessoa, com certeza, é ovelha. E tem que estar atento para não ser atacado pelos lobos. Os lobos são sorrateiros e desleais. Aqui é o lobo cinzento, que quase foi extinto por causa da má fama dos lobos. A gente tem que saber disso. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu sou crente, eu sou uma pessoa que quer viver uma vida boa e correta, e eu não quero pensar mal dos outros. Eu quero sempre esperar o melhor dos outros. Mas só que o diabo e os lobos, eles são sujos. Eles só sabem jogar sujo. Eles fedem. O inferno está neles. E eles não têm meios que nada pode impedir que eles atinjam os seus objetivos. Eles estão dispostos a tudo. Dissimulam, traem, falam bem pela frente, mal por trás, usam pessoas, não se importam de ferir, ficam à espreita. Paulo orienta a igreja que quando ele deixar a igreja vai ser atacada. E Paulo diz uma coisa nos versos que a gente leu: o ataque vai vir de fora e de dentro. A heresia vem de fora, a maldade, a distorção da doutrina, e também vem de dentro. Por isso que a advertência de Paulo: fique atento,
vão vir com falsas doutrinas, com heresias, desvirtuarão a palavra, ainda enfatizarão coisas menores para atrair seguidores. Parece que defendem a igreja, mas estão a serviço da mentira. As divisões de igrejas nos últimos 50 anos são extremamente doloridas e dramáticas. E muitas vezes, denominações inteiras racharam ao meio por questões hoje que não são importantes. Em 1964, a Convenção Batista Brasileira se dividiu em duas. Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Nacional. Sobre os dons espirituais, sobre bater palma, sobre cultos avivados ou tradicionais. Hoje em dia, se você for numa igreja tradicional ou renovada, muitas vezes você não vai saber a diferença. O dom de línguas é um dom bíblico. E quando há interpretação, que problema a gente pode ter com isso? A grande maioria das igrejas pensa assim. Bater palma ou não bater palma não torna ninguém mais santo ou mais próximo de Deus. Mas naquela época, eu não sei se foram lobos ou simplesmente intriga que o diabo plantou. A denominação inteira foi separada, perdeu eficiência no meio de uma campanha de evangelização. É bom prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Os lobos são silenciosos e oportunistas. Né? Isso é uma estratégia de sobrevivência do lobo. O animal que não tem porte e força de um leão, mas é inteligente o bastante para avaliar custos e benefícios nas caçadas. A primeira tentativa do falso profeta, do lobo no meio da igreja, é ele procurar conquistar o coração das ovelhas através de enganos, através de bondade falsificada. E esse afeto que ele gera no coração da ovelha segue o entendimento. Olha o que um filósofo diz. Como é fácil, pode voltar. Como é fácil enganar alguém. Primeiro, o homem acredita mais facilmente no que gostaria que fosse verdade. Assim ele vai rejeitar coisas difíceis pela impaciência de pesquisar. Eu já vi pessoas que se diziam pastores que contavam histórias mirabolantes, que estavam a serviço da Força Aérea de um determinado país e que o avião dele foi abatido e ele caiu e foi partido em vários pedaços e daí pegaram ele e reconstruíram ele com partes de corpos de outros seres humanos. Então ele tinha um braço mais queimado do que o antebraço. Ele mostrava, ó, tá vendo? O braço é de uma pessoa aqui, é meu. E ele falou que tinha também várias feridas no traseiro dele. E ele perguntava, você quer ver? Alguém aceitaria ver? É interessante que naquela semana que eu vi esse homem falando, por curiosidade eu estava lendo alguma coisa sobre forças aéreas no mundo, e eu li sobre a força aérea daquele país. E ele disse que pilotava um avião russo para a força aérea daquele país. E aquele país não tinha nenhum avião russo. A Rússia não vendia para aquele país de jeito nenhum. Né? Eram inimigos. Lobos em peles de ovelha. Esse casal se aproximou de uma família muito rica, uma família muito bem estruturada. Em 6 meses, o casal estava separado, eles tinham perdido a empresa, a casa e os carros da família. 6 meses. Um lobo vestido de ovelha. Então, às vezes você aceita uma coisa por preguiça, você não quer pesquisar a respeito. Né? Teve um caso aqui no interior, quando eu comecei a lecionar em Campinas, de um pastor, de um pastor, dito pastor, que começou a frequentar uma igreja que estava sem pastor. E ele começou a ajudar, a pregar, a ensinar, até que um dia a igreja fez, não, vamos colocar você como pastor. Colocaram ele como pastor, ele ficou 2 anos. Ele pediu dinheiro emprestado para metade da igreja.
numa determinada madrugada ele sumiu. Ninguém achava esse homem, nem a sua família. A igreja ficou assustada, né? Aí foram tentar ligar para o telefone que eles teriam da família do pastor no Rio, era falso. Ligaram para o seminário onde ele disse que tinha estudado e se formado, nunca tinham tido um aluno com aquele nome, né? Ele enganou a igreja por 2 anos. Gente, lobo é coisa séria. É coisa muito séria. Ele é capacitado para nos enganar. Outra coisa, as pessoas caem porque são enganadas por coisas sensatas. Ou melhor, eles não querem ser sensatos. Porque ser sensato muitas vezes diminui a esperança. Se alguém chegar para você e falar que tem R$1.000 para te dar de presente e tal, mas ele está com um probleminha e precisa que você dê para ele R$100. Quantas pessoas caem nesse tipo de caso? Priscila, tem muita coisa assim lá, né? Muito. Hoje tentaram fazer isso com a família do Marcelino. Gente, porque o sensato significa dizer, eu estou sendo enganado e não tem R$1.000 para eu receber. Isso é o sensato. Mas eu prefiro ter esperança de receber os R$100. De repente é só comigo que vai acontecer de verdade. É outra coisa que o lobo usa. Próximo. As coisas mais profundas da natureza, por superstição, acabam se aceitando algumas coisas, né? Alguém chega e fala assim, eu tenho uma revelação de Deus para você. Pode falar, pera lá, essa revelação é coerente com a palavra de Deus? Você tem vida com Deus para Deus revelar alguma coisa para você sobre a minha vida? Eu vou conversar com Deus, aliás, eu falo com Ele, eu não preciso receber recado. Mas só pelo fato de a gente achar que é uma coisa supersticiosa, mística, a gente dá atenção para a voz do lobo, muitas vezes. Há revelações verdadeiras? Porque há servos do Senhor, sinceros, você conhece a vida, você sabe a integridade, né? Uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande é a avó do Herculano, desde o tempo que eu era pastor em São Paulo, sempre que ela me trouxe uma mensagem do Senhor, era embasada biblicamente, é coerente com a vida dela, uma mulher de fé, uma mulher de oração que faz diferença nesse mundo, que evangeliza bandido, policial, família, que é o mais difícil, por sinal, ou quem estiver na frente. Existem gente assim, mas primeiro você tem que saber quem é, tem que ver se é na palavra, e tem que orar para que Deus confirme no seu coração. À luz da experiência, às vezes, a gente age por arrogância e orgulho, né? Ou então se aceita coisas que não são comumente aceitas por causa da opinião do povo, você quer ser diferente ou algo assim. Francis Bacon, que escreveu essas coisas, um filósofo, não é filósofo cristão, mas nos faz pensar. A situação do lobo é que ele parece ser do bem, parece ser um anjo de luz, mas ele está procurando descobrir as ovelhas mais feridas e frágeis e ele vai atacá-las. Eles estimulam o que há de ruim. Os lobos farejam a presa e a caçam. O alvo é roubar, matar e destruir. Como naquele joguinho, o único objetivo do lobo era comer a ovelha. Se ele tivesse uma oportunidade, ele atacaria. Se você der uma oportunidade, o diabo vai se aproveitar disso na sua vida. Temos que ouvir a advertência bíblica sobre o surgimento de falsos mestres, de ensinos instruidores, que surgiram dentro da igreja, fora da igreja. Jesus mostra que essas pessoas têm um caráter duvidoso, as suas próprias ações dão testemunho contra eles, são pessoas sob a influência do erro, são instrumentos usados pelo inimigo de nossas almas para disseminar toda sorte de mal, de engano e de sedução. O alvo dele é confundir e causar danos à verdade. Mas eu queria dizer que o mais perigoso
não é aquilo que a gente pode achar que está na televisão, ou nos rádios, ou aí fora. Mais perigoso é o que pode estar aqui dentro. Porque esse lobo nos engana. Eu espero que não haja lobos aqui. E se houver, o Senhor vai denunciar, amém? O alvo final dele é a destruição do rebanho e do reino. Fracasso da graça. Próximo slide. O pastor, ele tinha que providenciar tudo para as ovelhas, que elas não podiam fazer para si mesmas. Ele procurava pastos verdes, para dar comida, para conduzi-las para lá, protegia as ovelhas com a sua própria vida. O pastor, ele tinha uma intimidade tão grande com a ovelha. Lembra que eu comentei que às vezes ficavam meses, ovelha e pastor sozinhos? O pastor começava a conversar com a ovelha, dava nome, e ele chamava as ovelhas pelo nome e elas atendiam. Elas ouviam e reconheciam a voz do seu pastor. O ensino bíblico é bem simples e claro. Essa intimidade entre ovelha e pastor provê proteção ao rebanho e à sua vida. A nossa intimidade com Cristo nos torna próximos dele e nos faz reconhecer a sua voz. Isso nos livra de ouvir conversa de lobo. Se o lobo chega perto e começa a querer falar conosco, nós falamos, essa voz não é a voz do meu bom pastor. Essa voz não é dele. Eu conheço a voz do meu bom pastor. O lobo e a raposa da história ficaram com raiva do pastor, que as expulsou, porque eles sabem quem de fato é o inimigo. Se nós andarmos perto do nosso amigo, do bom pastor Jesus, o inimigo só vai poder ficar de longe, olhando, e não vai fazer nada. Amém? Converse com o seu bom pastor agora. Fale com ele, abaixe sua cabeça. Peça proteção, peça discernimento. Fale com um bom pastor. O grupo de louvor pode vir subindo. É verdade, Senhor, somos tão frágeis. Somos ovelhas mesmo. Às vezes não sabemos para onde ir, que decisão tomar. É verdade, Senhor, que precisamos da Tua direção, do Teu cuidado e proteção. O mundo está tão cheio de lobos, Senhor. Tão confuso, tão cinza, que temos dificuldade de enxergar, ó Pai, a Tua verdade. Por isso, protege cada um aqui, Senhor. Protege essa igreja. Protege a Tua igreja em geral. Contra esses lobos que agem de forma tão sorrateira, tão eficiente, para destruir o corpo de Jesus. Para nos impedir de sermos um novo rebanho. Para nos impedir de buscarmos um novo rebanho. E nesse ano aprendamos e cresçamos na intimidade com o Senhor. E que isso nos livre dos lobos, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Nós precisamos de muita oração. Falando em oração, nós temos o nosso círculo de oração toda semana, em que os pedidos que são anotados, dá uma caixinha, um papel, lápis ali na recepção, você pode anotar o seu pedido de oração. Vão ter 7 irmãos intercedendo por ele durante essa semana.
vão ter pessoas clamando pela sua vida, pela sua necessidade. Você vai estar coberto de oração durante toda essa semana. Anote ali o seu pedido. Eu gostaria de conhecer também quem são esses 7 irmãos que vão ser os nossos intercessores nessa semana. Pode levantar sua mão. O Augusto, a Gisele, Leonor, Maíra, Rafael, Roger e Edson. Já deu 7. Já deu 7, né, Silvia? A Gislaine e a irmã Eudenice ficam para a semana que vem. Vamos lá. É linda essa música. Muitas são as experiências que muitos de nós já tivemos e podemos falar sobre essa letra. Meu Jesus maravilhoso é, minha inspiração a seguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Meu Deus está no meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, me consolar meu coração. Hoje que chora a perna cruz, clamando em nome de Jesus, abraçará de ti, Senhor, misericórdia, graça e É um amor imenso, não cessa. Eterno não tem fim, com grandes frutos, quão grande é pra mim, quanta é o teu reino, descanso no teu poder, maravilhoso é, maravilhoso é. Meu coração, vive nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé, me consolar meu coração. Anjo que chora as pés da cruz, clamando em nome de Jesus, abraçará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Quantos aqui já não estiveram ali no momento na boca da fornalha, né? Na boca da caverna cheia de leões.
na mesa de operação, em outras situações terríveis aí, e sentimos o Senhor Jesus maravilhoso, bem pertinho de nós, o bom pastor. Quem aqui pode levantar a mão e dizer: glória a Deus, eu já tive essa experiência com Deus, bom pastor, na minha vida. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Agora, o amor de Deus. O amor de Deus. Você pode dizer isso, esse Deus maravilhoso, esse Deus que te ama, esse Deus que cuida, como é o bom pastor da própria vida. Amém, esse amor que cura, esse amor que liberta, liberta a alma. Gente, podemos cantar aqui alegremente, com portas abertas, soltar toda a nossa voz, cantar a esse Deus maravilhoso. Como isso é maravilhoso, toda essa liberdade, não é? Amém, irmãos? É por isso que enquanto houver ar em nossos pulmões, enquanto o nosso coração bater com vida, nós devemos louvar ao nosso Deus, amém? É esse o seu compromisso nessa noite? Erguer a sua voz bem alto e falar: eu te amo, Senhor. Enquanto eu respirar, eu vou te louvar, Senhor Deus. Amém. Vamos lá, essa daí tem que ser no brão que elas dão, vocês têm que pá, hein? E o Senhor está ali, ouvindo, hein? Bem bonito. Vamos, quando fizer brão, me ajuda, senão eu... Brão.
Olha lá, é o Anderson, né? De novo. Não, de novo, povo. Vamos lá, bem bonito. Até meu mundo acabar, te louvarei, Senhor, até te encontrar. E ao teu lado me buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Eu te buscarei. Eu te buscarei. Quero ver a igreja, vamos lá. Por toda a minha vida, em todos os meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego meu ser e o meu coração como sacrifício a ti, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Cantarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Eu te buscarei. Na minha vida, eu te buscarei. Só agora. Por toda a minha vida, em todos os meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a ti, te adorarei, te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Eu te buscarei. Toda minha vida, eu te buscarei. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta noite. Ó Deus querido, nós nos derramamos diante de Ti. Nesse dia, Senhor, que é o início da semana, nós queremos, ó Deus, falar. Toma conta dos nossos dias. Que durante essa semana possamos Te honrar, possamos Te bendizer, possamos testemunhar nos nossos serviços, nas nossas escolas, no nosso lar. Possamos ser um cheiro agradável a Ti, Senhor, onde quer que a planta do nosso pé toque. Que ali nós possamos estar honrando o Teu santo nome. Leva-nos, Senhor, a cada um de nós para casa.
protegidos pelo Teu santo poder, guardados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito Santo. E que se hoje, aqui nesta noite, ainda há alguém que duvida do Teu nome, dá agora um basta, Senhor. E que essa pessoa se converta ao Senhor de todo o seu coração, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Que a nossa semana seja abençoada pelo nosso Deus. E possamos estar honrando, testemunhando a partir do momento que você pisar lá fora, que já seja esse o seu compromisso, amém? Testemunhar, que a semana seja de bênçãos, seja uma semana abençoadora. Os irmãos podem se assentar, nós estamos despedidos do culto, mas temos ainda algumas informações que o nosso Íbica News, o Ministério Abençoado, vai estar passando, mas que o Senhor esteja despedindo, abraçando, conversando, que a comunhão seja contínua neste momento. Amém? Boa noite. Começa agora o nosso Íbica News. Vamos então às informações dessa semana. Segunda, às 20 horas, Parque das Nações, casa do Edilson e Creuza. Zanaga, casa do Toninho e Leonor. Terça, às 20 horas, Jardim Piranga, Santa Bárbara do Oeste, casa do Roger e Luciana. Desperta Débora, casa da Ildenice. Sexta, às 20 horas, Homens, informações com os céus. Tim, casa do Sandro e Viviane. Quarta, às 20 horas, culto de oração sob a direção da missionária Leandra. A nossa missionária tem dirigido esses cultos e tem sido uma bênção. Venha também ser abençoado. Domingo, às 9h30, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro Retorno à Santidade. E temos também a classe Mente de Cristo, Tim e Geração Alegria. Venha participar e aprender um pouco mais a palavra de Deus. E como eu havia dito, dia 23 de março, das 14h30 às 17h30, teremos o seminário 4 Estações da Vida com o pastor Mário Simões, eleitor da Hagai e pastor em Etibaia. O custo para os membros da Íbica será de apenas R$30 e o livro custará R$20. Lembrando que a quantidade de inscrições e exemplares do livro são limitadas. Por isso, faça a sua inscrição e pagamento com a Sara. A partir deste domingo, abriremos inscrições para outras igrejas, então corra. E como eu já havia dito, nós teremos o nosso encontro de casais em parceria com a PIB de Limeira, que acontecerá no mês de novembro, nos dias 1, 2 e 3. Onde teremos como preletor o pastor e professor Antônio Lazzarini Neto, diretor da Faculdade Teológica Batista de Campinas, pastor em Nova Odessa e escritor de vários livros sobre o tema família. O encontro será no Hotel Fonte Santa Teresa, em Vinhedo. O custo é R$450 em 7 vezes. Faça sua inscrição com o Saulo. É isso aí. Ficamos por aqui com mais um Íbica News. Se você deseja divulgar alguma programação, evento ou notícia em 2013, está esperando o quê? Envie um e-mail para ibicanews@ibica-americana.org.br. Aguardamos o seu contato. Agradecemos a presença de todos os nossos visitantes. Fiquem com Deus e boa noite.